Vivemos em um tempo em que todo mundo quer aparecer. Parece que a nossa geração quer sempre ser o centro de algo, ser reconhecido por aquilo que está fazendo. Quando nós olhamos agora para a vida de João Batista, ele traz uma mensagem completamente diferente daquilo que nós temos percebido no dia de hoje. João Batista não aponta para si, mas sim para Cristo. Quando questionado, quando as pessoas vinham até ele, ele diz: está vindo alguém aí que é maior do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou o Cordeiro de Deus, mas eu vim apenas ser aquele que prepara o caminho. E isso choca muito com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo que parece que fazemos tudo para alcançar a fama e fazemos talvez quase nada para alcançar o reino dos céus. Olá, família DNA, vocês estão em Cristo? Espero que sua resposta seja sim, porque somente dessa forma vocês estarão bem. Esta é a nossa segunda de primeira, toda segunda-feira, um devocional para abençoar você, para abençoar a sua casa. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, se inscreve aí, dá aquela força, ativa o sininho para não perder nenhum devocional, nenhuma notificação. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém e vamos para o nosso devocional de hoje. Nós iremos falar acerca do ministério de João Batista. Quando nós falamos acerca desse ministério, a primeira coisa que nós precisamos destacar é que João sabia quem ele não era. Eu preciso entender que antes de eu saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu não sou. Lá em João 1:20, o próprio João vai dizer: e claro, precisamos fazer uma distinção. João Batista não é o mesmo do Evangelho, tá? Mas João 1:20 diz: eu não sou o Cristo. João é alguém que está batizando, a voz do que clama no deserto, é alguém que a multidão ia até ele. João poderia de fato receber fama, receber a glória para si e se colocar de fato como Messias, mas João não o faz. Isso é algo que ele vai recusar. João não rouba o lugar que só pertence a Cristo. E o que parece que hoje muitas pessoas querem posição, porém sem ter chamado. Muitas querem visibilidade, porém sem ter o propósito da visibilidade. Honra sem mesmo renúncia, mas esse não é o caso de João o Batista. Uma segunda coisa acerca de João é que ele entendeu o seu propósito. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 3, vai dizer que ele é a voz do que clama no deserto. Ele não era a própria palavra, ele era a voz. Isso é muito profundo, porque a voz ela não aparece, mas ela aponta para algo maior que está vindo após João. Em seu propósito, ele veio para preparar os corações, para proclamar o arrependimento e a inauguração do reino dos céus. Quando nós olhamos para João, é magnífico o seu ministério, porque ele vai encerrar mais ou menos, entre aspas, mais ou menos 400 anos de um silêncio profético. No encerramento da antiga aliança, não se tinha mais profeta, e no meio desse silêncio surge no deserto alguém proclamando: vem aí o Cordeiro de Deus. Eu preciso destacar aqui que João, ele prepara o coração, convoca ao arrependimento, prepara o caminho para o Senhor Jesus. E um destaque pessoal para a nossa aplicação é que nem todo mundo vai se destacar de alguma forma ou foi chamado para tal, mas todos nós fomos chamados para anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. A grande diferença ou o detalhe é que João vem para preparar o caminho para o Deus que se fez homem. Hoje, como igreja, nós também anunciamos, não para o Deus que se fez homem que está vindo à terra, mas para a sua volta. João está anunciando o Cordeiro de Deus que chegou. Hoje nós anunciamos o leão da tribo de Judá que voltará para buscar a sua igreja. Outro sim acerca de João Batista é que a sua mensagem ela não era confortável. Lá em Mateus, no Evangelho, capítulo 3, versículo 2, uma parte diz o seguinte: arrependam-se. Essa era a mensagem que João Batista carregava, confrontando, enfrentando os falsos e os mestres da lei, ao ponto de chamá-los de raça de víboras. Quem disse, quem os ensinou
a fugir da ira vindoura. A mensagem, ela expunha, ela confronta e nos convoca à mudança. E por causa disso, João vai ser rejeitado, perseguido, preso e o seu final é morto. O que vai marcar a vida desse profeta, o que vai marcar a vida de uma verdadeira testemunha, é se está disposto, está disposta a morrer pela causa. João entende tanto que não é sobre ele que ele vai até o fim. Ele aponta toda a sua vida para o Cordeiro e no final termina morto, entendendo que o propósito, que o chamado é maior do que a própria vida. Isso vai nos ensinar que servir a Deus nem sempre é sinônimo de lugares tranquilos, favoráveis, lugares acessíveis. Não. Às vezes, servir ao Senhor vai me custar uma prisão, como foi o caso de João. Vai me custar uma morte, como também foi o caso de João. Às vezes, solidão, incompreensão, às vezes tudo junto, mas ainda assim vale a pena. O apóstolo Paulo nos diz que as aflições do presente momento não podem se comparar à glória que será revelada na eternidade. Talvez o seu caso não seja o João Batista, de enfrentar uma prisão ou uma morte, mas talvez o seu caso seja abrir mão de alguns relacionamentos, de algumas amizades, às vezes até uma promoção em prol da mensagem do Evangelho. Mas uma certeza que nós carregamos é que tudo isso vale a pena. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, uma das suas cartas, ele está preso em Filipenses e ele vai escrever: alegrem-se no Senhor, mostrando que o simples fato de eu ser um cristão pode me levar na prisão, mas o fato de eu estar na prisão não muda que eu devo me alegrar no Senhor, porque tudo isso sempre valerá a pena. O coração de João vai revelar para nós a verdadeira humildade. Olha o que diz João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é mais do que um texto, uma frase bonita. Isso, na verdade, é um estilo de vida de alguém que aponta para o Messias. João entendeu, não é sobre mim, sobre o meu nome, sobre fama ou um reconhecimento humano. É sobre o Cordeiro de Deus, é sobre Jesus Cristo de Nazaré. Como igreja, nós devemos servir, trabalhar na obra, mas tudo aquilo que a gente faz não deve ser para que venhamos ser reconhecidos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Talvez aquilo que você faça ou deixe de fazer não seja reconhecido pelos homens, mas nunca passará despercebido pelo Senhor. Até mesmo um copo d'água que é entregue, o Senhor não se esquece dele. Bom, e tendo dito tudo isso acerca do ministério, da vida de João Batista, para finalizarmos, quero apenas trazer aqui um último ponto. E o que essa mensagem exige de nós, o que nós podemos tirar como aplicação para os nossos dias hoje. Primeiro, pare de buscar o protagonismo. Nem tudo gira ao seu redor. A história não é em torno de nós, mas em torno do Cristo. Por exemplo, quando nós olhamos para uma história muito conhecida de José na Bíblia, que é levado para o Egito, traído pelos seus irmãos e etc., e no final ele termina como governador, nós pensamos que a história tem a ver com José. Mas na verdade não tem a ver com José, mas sim com um de seus irmãos. Das bênçãos liberadas, a bênção principal está sobre a vida de Judá, que o cetro não sairia de sua casa até que viria aquele que governaria todas as nações, ou seja, viria o Messias, o Cristo. José passa por tudo aquilo para no final, estando governador, a fome não assolar a sua casa, preservar a linhagem de Judá, de quem viria o Messias. Não busca o protagonismo próprio, mas sim o de Cristo. Um segundo ponto é viver com propósito. É a forma que nós devemos viver e não por aparência. João vivia no deserto, não buscava glamour. Quando nós olhamos para a vida de João, é alguém que comia mel silvestre, se alimentava de gafanhoto, vestia peles de animais no seu dia a dia, vivendo no deserto. É alguém que está me mostrando que eu vivo por um propósito e não pela aparência. Terceiro ponto é: tenha coragem de falar a verdade. Por vezes, a verdade ela pode incomodar,
pode te custar algumas coisas, mas não deixe de falar a verdade. Existe uma frase que é a seguinte: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Um quarto ponto é: diminua para que Cristo apareça. Que em nossa vida haja menos vaidade, menos eu e mais Jesus. Bom, quando nós falamos de João Batista, nós podemos finalizar da seguinte forma: João Batista, ele não vai construir o nome, ele vai preparar o caminho. Ele não buscou seguidores, ele apontou para Jesus. O exemplo disso é que João Batista de fato tinha discípulos, mas quando Cristo aparece, ele fala: pode segui-lo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele não quis crescer, ele escolheu diminuir. E a pergunta que fica para nós é: você quer ser visto ou quer que Cristo seja percebido através da sua vida? Bom, esse é o nosso devocional de hoje, nossa segunda de primeira. Se faz sentido para você, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe com alguém e te espero no próximo devocional. Espero que você esteja em Cristo, porque somente dessa forma você estará bem. Deus abençoe.